Saudações, caros amigos, temos mais um encontro aqui. O nosso tema de hoje é um tema muitíssimo importante para todos os estudantes de curso de Física ou estudantes no ensino secundário geral. O tema de hoje é mais extensivo, não só apenas para a disciplina de Física, mas também o tema é importante para qualquer um dentro da ciência. Portanto, vamos falar hoje sobre etapas de resolução de exercícios ou problemas de física. Então, para resolver o exercício de física, existem etapas que o estudante deve seguir. Não é apenas pegar o exercício ou ver o exercício na primeira impressão, está-se a martelar à procura de fórmulas para a resolução. Isso não funciona. Existem certas etapas que o estudante deve seguir e são essas etapas que vou deixar ficar aqui. Então, fique no vídeo até o final. Eu acredito que depois do final do vídeo você vai mudar a sua história na disciplina de Física. Portanto, se gostou da ideia deste vídeo, eu quero que contribua nesse projeto. Deixa ficar logo o seu like antes que esqueça. Subscreva-se no canal se é que não fizeste isso e partilhe o vídeo para atingir mais pessoas. Portanto, para não alongar com isso, vamos começar exatamente na primeira etapa de resolução do exercício de física. Portanto, a primeira etapa chama-se etapa de reconhecimento. A primeira etapa chama-se reconhecimento. Nesta etapa de reconhecimento, aqui o estudante deve fazer um exercício em descobrir ou enquadrar o problema de física ou o problema que pretende resolver na sua unidade temática. Quando se depara com o exercício, primeiro deve procurar enquadrar, descobrir em que unidade temática este exercício se enquadra. Porque quando tu enquadrares o problema, o exercício, na unidade temática, isso vai permitir com que a sua mente reduza o campo de abrangência na disciplina de Física. Você já não vai pensar em eletrostática, não vais pensar em mecânica, não vais pensar em seja qual for onda ou óticas, enquanto o exercício está a tratar, por exemplo, de corrente elétrica. Então, quando tu enquadras o problema na unidade temática, já facilita aonde que o seu pensamento deve incidir no processo de resolução do exercício. Portanto, essa é a primeira etapa. Tu vai descobrir aonde que esse exercício vai se enquadrar num dos temas que você teve aula com o professor na sala de aula. Portanto, a segunda etapa chama-se coleta de informação ou simplesmente dados. Enquanto tu passares da primeira etapa, no reconhecimento, a partir da interação que você vai fazer com o exercício, a partir da leitura que você vai fazer com o exercício, uma leitura profunda, uma leitura minuciosa, essa leitura vai fazer com que você perceba o que o exercício vai te trazer. O exercício, geralmente os problemas já trazem contigo as informações. Então, vais ficar atento e vais extrair os dados que o problema te faculta e tu tens que perceber qual é o pedido que o problema te traz. Então, no nosso exemplo que temos aqui, um resistor de 5 ohm é submetido a uma diferença de potencial de 10 volts. Determine a intensidade da corrente elétrica. Por exemplo, temos aqui um problema. Eu faço o exercício de perceber e enquadrar em que unidade temática este exercício enquadra-se. Então, eu descubro que aqui trata-se da eletricidade, concretamente corrente elétrica, porque temos aqui resistor e pede-se para determinar a intensidade da corrente elétrica. Então, no momento em que eu leio o exercício, eu percebo que o exercício me dá dados, me dá informações de que temos aqui um resistor de 5 ohm. Portanto, essa é a informação que
que o exercício está a facultar. Nesta segunda etapa de coleta, você já deve começar a extrair os dados. Já deve começar a extrair os dados. O resistor, temos aqui o símbolo de resistência 5 ohm. Diferença de potencial nas extremidades do condutor. Esse é um dado que o exercício está a fornecer, 10 volts. E o exercício pede para calcular a intensidade da corrente elétrica. Então, tu vais simbolizar a intensidade, ponto de interrogação. Isso mostra que este é o problema do exercício. Portanto, feita esta coleta de dados na segunda etapa, então, esses dados não são facultados aleatoriamente. São grandezas ou são dados que existe uma relação entre elas. Existe uma relação entre esses dados. E esta relação entre esses dados vai permitir que te leve ao caminho de resolução. Vai permitir com que você chegue à fórmula ou à lei que você estudou dentro da unidade temática que você reconheceu na primeira etapa. Então, a terceira etapa chama-se de busca de caminho de resolução. Ou simplesmente aqui você vai à busca da fórmula. Então, a fórmula não se decora. Muitos estudantes, quando vem o exercício, logo à primeira, não procura reconhecer, não procura coletar dados, imediatamente querem procurar a fórmula para resolver os exercícios. Isso não funciona. Deve obedecer o processo de resolução. Deve passar por todas as etapas. E à medida que tu olhares com muita intenção, olhares com muita atenção os dados, aqui tu vais buscar, tu tens que perceber, tens que procurar entender qual é a relação existente entre essas grandezas. Sempre existe uma relação entre as grandezas. Elas não são dadas aleatoriamente. E neste momento, como dissemos, que após você reconhecer, enquadrar o exercício na unidade temática, a sua mente apenas vai se incidir naquela unidade temática. Então, vais conhecer, vais se lembrar das leis que tu estudaste naquela unidade temática. E certamente, aqui ao olhar na relação entre essas grandezas, tu vais chegar à lei de Ohm, que relaciona essas três variáveis. Então, você aqui encontras a fórmula. A fórmula. Resistência igual a tensão, ou a diferença de potencial sobre a tensão. Portanto, como nós vemos, aqui temos os dados e todos esses dados estão associados numa única fórmula. Então, esta é a prova de que os dados, existe uma relação entre eles que não são dados aleatoriamente. Portanto, depois de chegar ou conseguires encontrar a relação entre as grandezas e a fórmula, vamos partir para a quarta etapa de resolução. A quarta etapa de resolução do exercício é a aplicação matemática da fórmula. Então, tendo os dados e tendo a fórmula, então, na quarta etapa, nós vamos à resolução. A resolução simplesmente vamos calcular a variável. Vamos substituir os dados que nós temos em função das variáveis. Portanto, na resolução, estamos à busca da intensidade. Então, vamos isolar a intensidade. Teremos aqui a intensidade será igual à tensão sobre a resistência. Portanto, a intensidade será igual à tensão, temos aqui 10 volts. 10 volts. A resistência temos 5 ohm. Portanto, intensidade temos 10 dividido por 5, teremos aqui 2 amperes. Portanto, essa é a terceira etapa, que é a operação matemática
que é a operação matemática. Essa etapa é caracterizada ou é dominada puramente pela matemática, que é a busca da variável que nós procuramos. A última etapa, interpretação do resultado. Portanto, o que é interpretação do resultado? Esse número que nós encontramos não é um número qualquer, é um número que tem um determinado significado. Então, interpretar significa que a intensidade, é dizer que a intensidade da corrente elétrica que atravessa esta resistência de 5 ohm é de 2 ampere. 2 ampere corresponde à intensidade da corrente elétrica que atravessa o 5 ohm numa extremidade com diferença de potencial de 10 volts. Então, dizendo isso, você está a interpretar o resultado do exercício. Portanto, meu amigo, essa aula é muito simples. A ideia é exatamente fazer com que o estudante, no âmbito de resolução de exercícios, obedeça essas 5 etapas. Enquanto saltares uma das etapas, não serás capaz de resolver o exercício de física. Deve obedecer o processo, não vai saltar da primeira etapa do reconhecimento do exercício, passar para a resolução ou passar para a fórmula. Isso será impossível. Portanto, este é o resumo que eu queria trazer para você. Portanto, se gostou da ideia, partilhe e deixe like no canal. Muito obrigado.